Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à nossa última aula aqui do nosso curso sobre a redação do Enem para a plataforma Cultive. A nossa jornada ela foi muito legal, muito interessante, muito divertida também, eu diria principalmente. Porém, né, como tudo que é bom, uma hora a gente teria que chegar ao fim. Qual vai ser nosso intuito com essa aula em específico, tá? O meu intuito é pegar tudo que vocês aprenderam ao longo das aulas e pensar tudo isso dentro de uma redação nota 1000, analisando essa redação e entendendo por que é uma redação nota 1000. O que faz a redação que a gente vai analisar ser de fato uma redação nota 1000. Acredito eu que fazendo essa análise vai ficar bem claro junto com vocês o porquê que esse cara, essa pessoa em específico, tirou nota 1000. E claro, obviamente, como essa pessoa usa tudo aquilo que a gente viu ao longo das aulas básicas. Porque querendo ou não, para um 1000 acontecer, ele tem que fazer o básico muito bem feito, obviamente. Tudo bem? Vamos lá e vamos analisar o texto do nosso amigo Rodrigo Junqueira Santiago Simões, tá? Esse texto aqui, eu peguei ele transcrito, tá? De um site que está disponível. É um texto que de fato tirou nota 1000, beleza? Eu não vou analisar o texto dele pegando o espelho dele. Eu vou analisar o que está escrito aqui, para ficar um pouquinho melhor, para a gente poder entender melhor o que está sendo escrito, né? Obviamente. Uma outra coisa importante, voltando aqui, reparem na letra desse rapaz, reparem no espelho da redação desse rapaz. Quando a gente observa, quando a gente analisa esse espelho, a gente percebe que, primeiro, a letra dele não é necessariamente uma letra muito bonita, tá? E isso é um ponto importante que eu acho válido a gente destacar. Para tirar 1000, vocês não precisam de uma letra maravilhosa, tá? Não precisa daquela letra de alguém que fez curso de escrita, nem nada. Só tem que ser uma coisa: legível. E quando vocês observam esse espelho, vamos só dar uma olhada na primeira linha aqui. Dá para entender tudo o que está escrito. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak critica o distanciamento entre a população brasileira como um todo e blá blá blá. Percebam, dá para entender tudo e é isso que importa quando a gente fala em letra, tá? Não é tanto a gente pensar em, tá em letra de forma, tá, que tipo de letra que está sendo escrito. Não, dá para ler? Então beleza, é isso que importa, certo? Outra coisa importante, tá? Reparem no distanciamento aqui do parágrafo, dos parágrafos, né? Não precisa ser nada exagerado, tá? Dá para ser algo bem objetivo. Aqui dá para ver que tem a paragrafação e isso já é o suficiente, tudo bem? Uma outra coisa interessante é olhar na margem à direita. Muitos alunos, né, têm na cabeça que precisam em todas as linhas estarem o mais colado possível com a margem. Não necessariamente, tá? O que não pode acontecer é, por exemplo, vocês finalizarem a escrita de vocês aqui, ó, sei lá, agentes, né, que ele escreveu aqui, agentes, e aí deixar todo esse espação vago. Aí não pode. Mas se vocês perceberem, no texto do rapaz aqui, tem um momento, tem um outro momento aqui para cima, deixa eu ver se isso aqui é final de parágrafo, aqui. Que ele dá uma vaciladinha, mas tudo bem, não tem problema, tá? Então a gente está fazendo essa análise inicial, né, esse diagnóstico inicial, só para destacar isso. Vamos agora para aquilo que importa, tá? Que é o quê? Justamente o conteúdo do que está sendo escrito. Certo, vamos pegar aqui o texto dele, que foi, né, transcrito, bonitinho, e vamos perceber parte a parte. Como vocês estudaram comigo, né, anteriormente, a gente sempre tem no primeiro parágrafo uma introdução. Essa introdução tem que trazer tema e posicionamento, certo? A gente vai ter um D1, a gente vai ter um D2 e a gente vai ter uma conclusão. No D1 e no D2, o objetivo máximo é a gente argumentar sobre aquele tema que está sendo dado para nós. E, na conclusão, o objetivo máximo é a gente resolver, com algumas aspas aqui, a problemática,
a gente resolver o problema que está sendo criado, que foi criado ao longo do texto. Certo, vamos ver o que é que esse rapaz faz, vamos ver o que é que o Rodrigo faz. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak critica o distanciamento entre a população brasileira como um todo e a natureza, o que não se aplica às comunidades indígenas. Vamos lá. Reparem comigo. Todo esse trechinho inicial, eu vou pintar ele de amarelo, tá? Ele é o quê? Ele é um repertório sociocultural desse estudante. Em outras palavras, todo esse trechinho inicial aqui é a citação dele. É a citação dele. Por que que ele faz essa citação? Por conta da competência 2 e para poder relacionar essa citação com a temática. Ele já relacionou? Ainda não. Ele vai fazer a relação mais para frente. Um outro ponto importante, essa citação dele, pensando que é uma redação nota 1000, ela faz parte daquelas citações padrões? Não. Isso daqui a gente pode dizer com aspas, tá? Com aspas, que é uma espécie de citação criativa. Quando a gente fala em redações nota 1000, nós estamos falando em redações que vão trabalhar, na maioria das vezes, com repertórios um pouco mais diferentões. Reparem o que eu falei, na maioria das vezes. Não quer dizer que é sempre, tá? Quer dizer que na maioria das vezes os repertórios que vão ser usados nessas redações nota 1000 são repertórios um pouco mais diferentes, tudo bem? Certo. Outro ponto importante sobre essa citação que eu acho bacana da gente destacar. Reparem como ele fala do livro. Critica o distanciamento entre a população brasileira como um todo e a natureza. Então o povo está distante da natureza. O que não se aplica às comunidades indígenas. E ele acaba aqui essa citação. Reparem que ele não falou de outros aspectos do livro, ele não se estendeu sobre outras coisas do livro. Isso é importante de vocês terem em mente. Quando a gente fala em repertório, vocês vão sempre focar naquilo que é o suficiente. Você não precisa me falar sobre tudo do Ailton Krenak. Você não precisa me falar sobre tudo que tem dentro do livro do Ailton Krenak. Eu só preciso que você fale aquilo que vai ser usado para alguma coisa na sua redação. E aqui olha o que acontece. Tal pensamento é extremamente atual, já que porque não só indígenas, como todas as populações tradicionais, têm uma relação de respeito mútuo com a natureza. Aspectos que as diferenciam do resto dos brasileiros. Vamos começar marcando a estrutura? Reparem que legal. Tal pensamento é extremamente atual. O que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo montar a tal da oração de conexão, porque ele quer conectar o repertório dele com o tema, ou com alguma parte do tema, e é o que ele faz. Já que não só indígenas, como todas as populações tradicionais, vamos pintar de azul essa parte do tema? Não só indígenas, como todas as populações tradicionais. O que ele está fazendo? Sabe o Ailton Krenak, que fala lá sobre a natureza e tal, e como os indígenas têm uma relação legal com a natureza? Então, não é só os indígenas que têm essa relação, os povos tradicionais também têm. E qual que era a frase temática do ano passado mesmo? Não era desafios para a valorização dos povos tradicionais e das comunidades no Brasil? Pois é, a gente tem uma ligação entre repertório e parte do tema. Tem uma relação de respeito mútuo com a natureza, aspectos que as diferenciam do resto dos brasileiros. Todo esse outro trecho aqui, a gente pode dizer que é uma grande explicação, é uma grande relação entre o quê? Entre
o tema, a parte dos povos tradicionais, com o repertório do estudante. E aqui vem um ponto importante. Aspectos que as diferenciam do resto dos brasileiros. Com isso, a agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes ancestrais configuram desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Com essa característica, pelo fato de esses aspectos, essa valorização da natureza, ser um diferencial entre povos tradicionais e comunidades, e a sociedade brasileira, a sociedade como um todo brasileira, essa separação gera algum tipo de problema. Essa separação, a população geral, a população urbana, vamos chamar assim, não valorizar a natureza e essa outra população, esse outro conjunto de pessoas valorizarem, a gente começa a ter um tipo de problema. Que problema é esse? Com isso, a agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes ancestrais configuram o quê? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. E olha que legal a relação que ele faz. Ele usa o repertório para contextualizar a questão dos povos tradicionais, a vivência desses povos tradicionais, e como essa vivência é diferente da população urbana, que a gente está chamando aqui de população urbana, é diferente da população urbana, e isso gera algum tipo de problema. Que problema? O desafio para a gente valorizar aquela galera. E aqui ele dá o quê? As dicas, o adiantamento, as pistas de quais serão os seus argumentos. Com isso, a agressão ao meio ambiente vai ser o argumento 1 dele, certamente, e o apagamento dos saberes ancestrais vai ser o argumento 2. A agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes ancestrais são os desafios que a gente tem para a gente poder unir esses dois povos. Ou melhor dizendo, unir essas duas camadas da sociedade. A galera urbana e os povos tradicionais e as comunidades. Então, se a gente reparar, essa introdução, ela trabalha naquela estrutura que eu mostrei para vocês. Repertório, a relação do repertório com a temática, as pistas. A única diferenciação, digamos assim, é que a repetição da frase temática está vindo no final do parágrafo e não está vindo no meio do parágrafo. Tudo bem, não tem problema. Um outro ponto importante em relação a esse parágrafo, que eu acho bacana da gente marcar, é o seguinte. Percebam como, ao longo do parágrafo, a gente tem um uso muito inteligente dos elementos coesivos, né? Das palavras de conexão. Então, por exemplo, temos o tal, nós temos o já que, nós temos aqui para frente tal. Com isso, temos mais algum mais gritante? Não. Nós temos esses 3 que são mais gritantes numa leitura inicial. E o que eu quero destacar? Usar elementos coesivos constantemente é de fundamental importância. Usar elementos coesivos para conectar sempre um período ao outro, ou seja, usou o ponto final, bota o elemento coesivo, é de fundamental importância. É algo que ajuda muito a gente a subir a nossa nota. Então, olhando para essa introdução, nós temos, por enquanto, uma introdução maravilhosa. Vamos dar uma olhada na argumentação dessa pessoa. Vamos tentar entender o que ele está montando aqui. Lá pela estrutura eu ensinei vocês o seguinte. Nós temos um tópico frasal, nós temos o repertório, a parte da argumentação e a conclusão do parágrafo. Vamos ver como que ele trabalha com isso, certo? Primeiramente, é preciso compreender como a agressão ao meio ambiente fere as comunidades tradicionais. Pausa. Todo esse trecho que eu vou pintar de rosa aqui, ou melhor, eu vou pintar de roxo, ele é o quê, tá? Todo esse trecho aqui, ele é um tópico frasal.
Pedro, como que você sabe já que é um tópico frasal? Porque reparem, ó, é preciso compreender como a agressão ao meio ambiente. Ele já falou de agressão ao meio ambiente lá na introdução. Então ele está falando de novo aqui. Bom, ele não desenvolveu ainda essa ideia, então provavelmente é o que ele vai desenvolver depois. Fere as comunidades tradicionais. Trouxe o tema novamente. O que é importante aqui? A gente entender que isso daqui é um adiantamento. Logo, se é um adiantamento e está na primeira frase aqui do parágrafo, a gente vai chamar de tópico frasal. Então ele faz um tópico frasal adiantando o que vai vir depois. Legal, show de bola. Olha lá. Há séculos, esses povos vêm construindo suas culturas com respeito à natureza, tratando-a de forma sustentável. Consequentemente, criou-se nesses grupos uma visão afetiva dos recursos naturais, que se tornaram base para a manutenção de uma identidade característica a cada uma dessas comunidades. No entanto, todos os biomas brasileiros estão sendo constantemente ameaçados. Pausa aqui. Volta. Repara comigo. Consegue perceber que quando ele fala assim, há séculos esses povos, daqui para frente, o nosso amigo Rodrigo, ele faz o quê, tá? Ele está começando a contar uma história para nós. A partir do momento que ele faz esse há séculos esses povos e tal. Se ele está contando uma história para nós, ele está usando um repertório, certo? Ele está usando um conhecimento externo dele. Porque esse conhecimento não estava na prova. Esse é o ponto. Se a gente reparar bem, o nosso amigo Rodrigo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um tipo de citação. No caso, é uma citação histórica. E ele vai explicando essa citação. Esses povos vêm construindo suas culturas com respeito, tratando-a de forma sustentável. Consequentemente a isso, a construírem isso, né? Criou-se nesses grupos uma visão afetiva dos recursos naturais, que se tornaram base para a manutenção de uma identidade característica a cada uma dessas comunidades. Todo esse trecho aqui, gente, é o repertório do Rodrigo. É o nosso amigo Rodrigo fazendo o quê? Fazendo uma citação. Ele está construindo a citação dele. Pedro, cadê o argumento? Calma, calma, segura. O que eu quero destacar para vocês? Gente, história, sociologia, filosofia, geografia são áreas do conhecimento sensacionais para vocês usarem nas redações de vocês. O Rodrigo está provando isso pra gente. O Rodrigão aqui, ele usou uma citação histórica, ele está contando a história da relação dos povos tradicionais com a natureza. E ele vai usar isso para alguma coisa. Ele pode usar isso para reforçar alguma coisa, ele pode usar isso para contrastar, enfim, para alguma coisa ele vai usar. Reparem só. No entanto, a gente tem o consequentemente aqui também, né, como elemento coesivo, mas enfim. No entanto, todos os biomas brasileiros estão sendo constantemente ameaçados, seja pela mineração, garimpo ilegal, desmatamento ou poluição. Fatores que têm em comum a priorização de ganho financeiro em detrimento da preservação ambiental. Assim, parte da população coloca em risco o maior patrimônio dos povos tradicionais, a natureza, em busca de recursos naturais que trazem benefícios restritos aos agressores, tornando o modo de vida dessas comunidades impraticável. Portanto, com base na importância do meio ambiente para as comunidades tradicionais, causar danos à natureza significa também causar danos aos povos em questão. Para tudo. Essa argumentação, ela é, sensacional. Sensacional. Vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou período a período, tudo bem? Para marcar para vocês aqui. Todos os biomas brasileiros estão sendo constantemente ameaçados. Isso daqui é o pontapé da argumentação dele. Ele está partindo da ideia de, todo bioma está sendo ameaçado. Aí ele faz o quê? Bom, eu estou numa redação do Enem
Eu não preciso ficar trazendo dados estatísticos, mas eu posso fazer o quê? Exemplificar. E é o que ele faz. Seja pela mineração, vamos pintar aqui de outra cor? Vamos fazer uma cor verdinha. Seja pela mineração, garimpo ilegal, desmatamento ou poluição. O que o nosso amigo Rodrigo está fazendo? Ele está falando o seguinte, ó, todos os biomas estão sendo atacados. Cara, mas me mostra, me exemplifica, me explica como assim estão sendo atacados? Pelo garimpo, pelo desmatamento, pela poluição. Fatores que têm em comum a priorização de ganho financeiro em detrimento da preservação ambiental. O que ele faz agora, gente? Neste exato momento, o nosso amigo Rodrigo, ele está falando por quê. Ele está explicando o porquê da gente atacar todos esses biomas. Então é como se ele estivesse nos dando a causa desse ataque. A gente tem a destruição dos biomas. Por que ela acontece? Porque o ganho financeiro está acima de qualquer outra coisa. Ele está acima até mesmo da preservação ambiental. Então reparem, ele está construindo uma argumentação que tem o pontapé, a causa e inclusive tem um exemplo dentro desse pontapé. Ele está fornecendo concretude. Segue lá. Assim, parte da população. Então, tendo isso em vista, parte da população coloca em risco o maior patrimônio dos povos tradicionais, a natureza, em busca de recursos naturais que trazem benefícios restritos aos agressores. Pausa. O que ele está construindo nesse exato momento? Todo esse trechão aqui, ó, ele é o quê? Ele é a consequência. Como assim a consequência? Reparem, qual a consequência de eu atacar esses biomas? Ora, parte da população, no caso, quem está ganhando com isso, está colocando em risco a natureza, está colocando em risco o modo de sobrevivência dos povos tradicionais. Qual a consequência, então, de atacar? Colocar em risco a natureza, em busca de recursos naturais que trazem benefícios só aos agressores, tornando o modo de vida dessas comunidades impraticável. A gente pode dizer que isso daqui é o quê? É uma consequência da consequência. É como se ele estivesse reforçando. Olha, eu já falei que parte da população está vacilando com os povos tradicionais. Já deixei isso claro. Mas vamos deixar mais claro ainda? Tornando o modo de vida dessas comunidades impraticável. Então, o que a gente aprende com essa argumentação? Que o nosso amigo Rodrigo, ele fez o quê? Ele fez uma argumentação se baseando na causa e na consequência. Olha, eu tenho o pontapé, os biomas estão sendo atacados. Por que eles são atacados? Dinheiro. O que isso causa? Prejuízo ao modo de vida das populações tradicionais. Pronto, ele me convenceu da linha de raciocínio dele. Ele não precisou necessariamente trazer dados estatísticos, porque não é essa a intenção do Enem. O Enem não quer necessariamente dados estatísticos, ele quer que vocês convençam o corretor. Certo? Segue lá. Portanto, então ele vai fechar agora o parágrafo, né? Portanto, a gente tem o quê? Vou pegar o cinza aqui. Portanto, com base na importância do meio ambiente para as comunidades tradicionais. Opa, isso daqui já foi falado antes. Onde que isso aqui foi falado? Lá no repertório. Onde que isso aqui foi falado também? Aqui na argumentação. Causar danos à natureza, também já foi falado sobre isso, ali na parte que está em rosinha. Significa também causar danos aos povos em questão. O que é essa conclusão do nosso amigo aqui? A gente vai chamar essa conclusão de uma conclusão de retomada. Ele está retomando toda a linha de raciocínio do desenvolvimento 1 dele.
E isso é fazer um fechamento bom de parágrafo. Quando a gente tem essa retomada, a gente tem justamente uma estratégia boa para montar o nosso texto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sossegado? Vamos seguir, vamos ver o D2 desse rapaz. Porque olha só, bastante coisa a gente anotou aqui já, hein? Ademais, é de grande relevância entender como o apagamento dos saberes ancestrais leva à desvalorização das populações tradicionais. Bom, voltamos lá para o rosa, nós temos novamente o quê? Nós temos novamente um tópico frasal. Nós temos novamente o quê? O Rodrigão adiantando sobre o que ele vai falar. E aqui vem um ponto interessante. Reparem como ele usa as mesmas expressões que ele usou lá no começo do texto. Então aqui ele falou de agressão ao meio ambiente, ele repetiu a agressão ao meio ambiente. Ele falou de apagamento dos saberes ancestrais, aqui embaixo ele falou de novo, apagamento dos saberes ancestrais. Pedro, por que ele faz isso? Justamente para mostrar para o corretor projeto de texto, justamente para mostrar para o corretor planejamento textual. É isso que a gente está buscando. Pensando numa competência 3 da vida, é isso que a gente quer ver de vocês. Tudo bem? Segue lá. Devido à grande diversidade de povos tradicionais no Brasil, houve em cada um deles a criação de um conjunto de conhecimentos, pensamentos, filosofias e linguagens distintas, passado pelas gerações, ditando e mantendo vivo o modo de vida que caracteriza identitariamente cada grupo. Entretanto, essa bagagem epistêmica, essa bagagem de conhecimento, é muito pouco externalizada. Pausa. Volta e vamos pensar. Todo esse trechão inicial aqui, o que é esse trechão inicial? Não é de novo, não é novamente o nosso amigo Rodrigo vindo e falando o seguinte, ó, eu sei um pouco de história, eu sei um pouco sobre povos tradicionais. E o que ele está criando aqui junto com nós? Ele está explicando, da forma dele, né, a questão cultural dos povos tradicionais. Ele está vindo e está falando, olha, esses povos tradicionais, a sua maneira, a maneira deles, criaram todo um conjunto de conhecimentos, toda uma cultura. E essa cultura, ela é mantida viva de geração a geração. Entretanto, essa bagagem de conhecimento é pouco externalizada. Ele está começando a problematizar a coisa. Pelo fato de que esses saberes são coletivizados apenas em esferas menores, de forma a manter a ancestralidade dos povos locais apenas entre si. O que ele está problematizando junto com nós? O que é a argumentação desse rapaz aqui? Ele está vindo e está falando, olha gente, quando a gente observa os povos tradicionais, quando a gente observa essa cultura, essa bagagem epistêmica, ela não sai de lá de dentro. É muito difícil de sair de lá de dentro. E por que que isso acontece? Porque, olha só, por que que isso acontece? Pega o roxão aqui. Por que que isso acontece? Pelo fato de que esses saberes são coletivizados apenas em esferas menores, muito pouco externalizada, de forma a manter, ou seja, ele voltou na ideia rosinha aqui, de forma a manter a ancestralidade dos povos locais apenas entre si. Então o que o nosso amigo está fazendo nesse primeiro período? Não existe uma grande propagação da cultura indígena. Por quê? Porque fica muito fechado em si. Logo, todo conhecimento produzido nessa perspectiva é desconhecido do grande público, sendo pouco discutido e não fazendo parte da visão de mundo da maioria dos brasileiros. Então, o que o nosso amigo faz? Na prática mesmo, ele faz uma retomada em todo esse trecho aqui. Aqui. Todo o conhecimento produzido nessa perspectiva é uma grande retomada. Ele está repetindo o que ele acabou de falar. Ó, tá fechado lá. Tá fechado dentro da cultura dessa galera.
todo conhecimento produzido nessa perspectiva agora ele cai numa consequência. Ele cai justamente numa questão relacionada a, tá, o que isso gera? É desconhecido do grande público. E qual que é a consequência disso? Sendo pouco discutido e não fazendo parte da visão de mundo da maioria dos brasileiros. Ou seja, qual que é a linha de raciocínio do nosso amigo aqui? Ele está construindo um texto em que o pontapé dele provavelmente foi: existe um conhecimento ali dentro que não sai. Por que que não sai? Não sai porque está limitado a essas esferas menores, a essas comunidades menores. Qual a consequência? A sociedade como um todo, a grande massa, não vai conhecer. Vai ser desconhecido esse conhecimento. A grande massa não vai discutir sobre esse assunto. Dessa forma, os saberes dos povos tradicionais são desconsiderados, acarretando na desvalorização de todos esses grupos. E aí, de novo, ele faz um fechamento usando o quê? Ele faz um fechamento por retomada. Ele faz um trabalho de retomada. Se a gente fosse analisar aqui, então, nós teríamos o tópico frasal de novo, nós teríamos um repertório de novo, nós teríamos o pontapé, né? Vamos colocar dessa forma, o pontapé do pensamento dele, a causa desse pontapé, a consequência e uma conclusão por retomada novamente. E aí o que a gente entende com tudo isso? A gente entende que o processo de argumentação para o Enem, ele não é um processo que vai demandar provas e dados estatísticos. É um processo muito mais de, essa minha linha de raciocínio, ela bate, ela faz sentido, essa minha linha de raciocínio, ela está relacionada de fato ao meu repertório, eu tenho um trabalho legal com esse meu repertório? Bom, o Rodrigão mostrou que ele tem, que no caso ele teve, né? E justamente por isso que a gente tem aqui um desenvolvimento que a gente pode chamar de desenvolvimento nota 1000. Certo? O que está faltando? A conclusão, certo? Uma coisa importante, né, que eu quero destacar aqui para vocês, ele prometeu na introdução que ele falaria sobre a agressão ao meio ambiente e o apagamento desses saberes ancestrais. Na opinião de vocês, ele mostrou isso no D1 e no D2? Na minha opinião, eu vou ser bem sincero, eu acho que sim. Ele conseguiu mostrar muito bem como esse processo ocorre e de que forma essas duas coisas, né, esses dois argumentos, eles influenciam nessa desvalorização dos povos tradicionais, certo? Vamos ver como ele vai tentar resolver esse problema? Em síntese, o impacto causado ao meio ambiente e a desconsideração de seus saberes são grandes agentes de desvalorização das comunidades tradicionais. Olha aqui, rapaz esperto. Ele faz o quê? Ele traz novamente o argumento 1 dele, ele traz novamente o argumento 2 e ele traz novamente quem? O tema. Essa frase de abertura dele, eu posso dizer que é uma grande retomada de tudo que ele falou ao longo do texto. E, gente, esse tipo de coisa é o que faz um texto nota 1000 ser um texto nota 1000. Não é tanto as palavras bonitas que ele está usando ao longo do texto, é a organização, é a capacidade dele ficar dentro do mesmo tema, o tempo inteiro de uma forma mas tão convincente. Então, não achem que a nota 1000 do Rodrigo veio porque ele usou palavras bonitas. Não, é porque ele organizou a linha de raciocínio dele. Ele conseguiu organizar de uma forma muito clara a linha de raciocínio dele. Tudo bem? Vamos lá. Por isso, cabe ao Ministério do Meio Ambiente, a gente, proteger os biomas do país, através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade de salvaguardar o modo de vida de diferentes povos, tornando possível a manutenção da diversidade cultural. Para tudo, para tudo. A gente tem aqui o quê? A gente tem um agente, a gente tem uma ação,
proteger os biomas do país através do endurecimento de punições, é o modo, contra crimes ambientais, com a finalidade de salvaguardar o modo de vida de diferentes povos, é o efeito, tornando possível a manutenção da diversidade cultural, é o detalhamento. Por que é um detalhamento? Porque é um efeito do efeito, uma consequência da consequência. O que o nosso amigo está fazendo aqui na prática mesmo? Ele não está simplesmente resolvendo o D1 dele? Não é isso que ele está fazendo aqui? É. E por que ele faz isso? De novo, para mostrar organização. Então ele já tem uma proposta completa, ele já teria os 200 pontos. Vamos ver o que ele faz depois. Além disso, o Ministério da Educação deve promover a discussão sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais, por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas, a fim de divulgar a visão de mundo desses grupos, fomentando uma convivência pacífica entre toda a população. E, de novo, a gente tem o quê? Ele resolvendo, só que nesse caso, o D2. O D1 falou de meio ambiente, vamos resolver o meio ambiente. O D2 falou sobre o esquecimento desses povos tradicionais, né? O esquecimento dessa ancestralidade, desses conhecimentos acerca desses povos. Vamos fazer o quê? Vamos botar a galera para estudar sobre isso. Vamos botar a criançada para aprender sobre isso. Resolveu o D1, resolveu o D2 e, obviamente, ele acabou resolvendo o tema, porque a discussão que ele criou foi em cima do meio ambiente e da ancestralidade. Vou fazer o quê? Vou resolver os dois, porque por consequência eu resolvo o tema. Sensacional. Pedro, me conta um negócio, quais são os agentes dele, né? Quais são os elementos dele? O agente está no Ministério da Educação, a ação é promover a discussão sobre os conhecimentos por meio da incorporação. É o modo 2, né? Vamos colocar aqui modo 2, ação 2, agente 2. A fim de divulgar, efeito 2, fomentando uma convivência, detalhamento 2. De novo, um efeito do efeito. Então, o que eu quero que fique claro para vocês, tá? Por que esse cara tirou 1000? Ele tirou 1000, acima de tudo, pela organização da linha de raciocínio dele. Ele não deixou nenhuma ponta solta o tempo inteiro. Segundo ponto, ele tirou 1000, porque ao longo da produção dele, ele usou os elementos coesivos sempre de uma forma muito expressiva, ou seja, sempre a favor da própria linha de raciocínio. Ele tirou 1000 por um outro motivo também. A gramática dele, a sintaxe dele, a organização dos períodos e das orações está muito boa, muito clara e, obviamente, sem erros. Tudo bem? Ele tirou 1000 também por um outro motivo que eu acho que é interessante a gente destacar. Os repertórios que ele trouxe, tá? São todos repertórios muito diferentes, tá? Quando eu falo muito diferente, eu não tô querendo dizer que para tirar 900 mais, você precise só de repertório criativo. Não, estou querendo dizer o seguinte, que este texto, olhando para a questão do repertório, nós temos apenas repertórios criativos. Isso agrada o corretor. Pensando em nota 1000, a gente está falando de agradar, a gente está falando em chamar a atenção. Para tirar nota 1000, você precisa, em alguma coisa, chamar a atenção. No caso do Rodrigo, ele conseguiu chamar a atenção não só em uma coisa, né? Mas em tantas outras coisas, como eu já comentei com vocês. E por fim, esse texto ele mostra pra gente uma outra coisa. Não precisa inventar moda. Vocês não precisam vir e fazer textos, cara, pirotécnicos e cheio de frescura. Não, é simplesmente um texto muito bem feito. Um texto muito bem organizado, uma introdução, D1, D2, uma conclusão, que faz o básico muito bem feito, de uma forma muito clara, de uma forma muito coerente, de uma forma muito organizada. Esse é o ponto, essa é a meta de vocês.
Tudo bem, gente? Se ficou alguma dúvida, e aqui não só isso, mas se você gostou dessa análise, se você gostou desse curso, cara, deixa o like e comenta aqui embaixo. Fala, putz, eu gostei, achei legal, achei divertido, aprendi bastante coisa, vou conseguir desenvolver os meus textos. Se ficar alguma dúvida, pode tirar a dúvida aqui embaixo, pode ficar tranquilo que eu vou ficar sempre acompanhando para poder responder vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado não somente desta aula, mas do curso como um todo. Foi um prazer ministrar esse curso para vocês. Foi um prazer fazer essa parceria com a Cultive. Vocês não têm noção o quão bom é receber esse tipo de reconhecimento de uma plataforma tão bonita, de uma plataforma tão gigante, tão espetacular, que faz um trabalho sensacional aqui dentro do Brasil, porque querendo ou não, a gente tem um grande problema relacionado à educação, e uma educação de qualidade, tá? Em todos os campos que vocês podem pensar. Então é incrível saber que tem gente disposta a mudar esse tipo de situação. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, última vez que eu falo isso, né, provavelmente. E bom, essa é uma despedida, ou talvez um até logo, não sei, mas é uma despedida, então, gente... Sigam a gente nas redes sociais, @Cultive no Instagram, no YouTube. Siga a Argumenta Mais também nas redes sociais, no caso no Instagram, no TikTok, no YouTube, @Argumenta Mais. E cara, muito sucesso e bons estudos. Eu vejo vocês mais pra frente.